Fala galera, tudo bom? Aqui quem tá falando é o Coreia e neste vídeo a gente vai falar sobre a inflação e quem foi a primeira pessoa a perceber a alteração de preços na economia como um todo. Se você não é inscrito do canal, se inscreva e ative o sininho para receber uma notificação quando for lançado um vídeo novo. Vamos lá para o conteúdo. No século XVI, os preços de todos os produtos subiram sem nenhuma explicação aparente. Muitas pessoas culpavam os governos por desvalorizar o dinheiro usando uma liga metálica com menor quantidade de ouro e prata nas moedas. Artifício que já foi usado várias vezes em vários momentos da história. Isso também era verdade. Porém, Jean Bodin, advogado francês pela Universidade de Toulouse, percebeu outros motivos para que os preços subissem constantemente. No ano de 1568, Bodin publicou a sua resposta para o problema. Malestroux, economista francês, disse que os preços subiram somente devido à desvalorização da moeda. Porém, Bodin surpreendeu a todos quando mostrou que os preços continuavam a subir, mesmo quando mensurados à prata pura, demonstrando que o problema também era o excesso de prata e ouro no comércio, devido às explorações dos novos mundos, no caso da América. Seus cálculos eram excessivamente precisos, como foi mostrado pelos economistas anos depois. Os preços das mercadorias na Europa haviam quadruplicado em um século, e a quantidade de prata e ouro disponível no sistema havia triplicado, confirmando a hipótese de Bodin, de que a abundância dos metais era o motivo pela alta dos preços. Além disso, Bodin mostrou alguns outros motivos, como a procura por bens de luxo, a escassez dos bens básicos devido à alta exportação e aos desperdícios, os monopólios criados pelos comerciantes para suprimir a oferta de produtos, aumentando assim seu preço e, logicamente, os governos adulterando suas moedas. Apesar dessa descoberta, Bodin não foi o único a entender os motivos da inflação. Alguns anos antes, Martin Azpilicueta, comumente conhecido por Navarros, chegou a esta conclusão em 1556, mas Bodin foi além. Ele descreveu sobre a oferta e a demanda da moeda, coisa que ninguém havia falado anteriormente, pois todo mundo falava somente de bens e serviços qualquer. Ele mostrou como as alterações nesta balança podem fazer com que haja inflação ou deflação. Sua descoberta foi tão grandiosa que até hoje ela é tida como a primeira tese sobre a economia quantitativa da moeda. Porém, a teoria não é muito difícil de ser avaliada na prática. Vamos ver um exemplo? Por que o preço de um café expresso no bairro rico é mais caro do que no bairro mais pobre? Porque os clientes da área mais rica têm mais dinheiro para gastar. Se duplicarmos a quantidade de dinheiro das pessoas, elas começarão a gastar, comprando os produtos e serviços que desejarem. Como esses bens e serviços são escassos e a demanda por eles é aumentada repentinamente, os preços irão aumentar, pois a produção continuará a mesma, fazendo com que os valores dupliquem e o poder de compra volte a estaca zero. Essa realidade mostra uma questão muito importante sobre a quantidade de moeda na economia e o nível geral de preços. A teoria quantitativa da moeda diz que, quando dobramos a quantidade, a oferta de moeda, no caso, em um determinado mercado, dobramos os valores das transações, que seriam os salários e os gastos. Em outras palavras, duplicar a quantidade da moeda fará com que os preços dupliquem, devido à inflação, mostrando que a moeda tem um efeito neutro sobre o valor de um produto ou serviço. Ou seja, a quantidade de sacas de arroz para comprar uma ovelha continuará sendo a mesma. Com base nessas ideias, podemos dizer que os produtos possuem dois tipos de preço, o real e o nominal. Os preços nominais são aqueles definidos monetariamente e que mudam conforme a inflação. Os preços reais são aqueles quando compramos dois produtos como as sacas de arroz e uma ovelha, indiferente do preço da moeda. Se adentrarmos mais a fundo na teoria da moeda, iremos perceber que a mudança na quantidade dela não tem impacto nas variáveis econômicas, como produção e nível de desemprego. Bodin ainda entendeu que a moeda é como qualquer outro tipo de bem e que as pessoas o desejam devido ao seu poder aquisitivo. Por isso que, quando vemos uma economia com hiperinflação, como foi o caso do Brasil em 1980, as pessoas abrem mão do dinheiro para comprar bens e serviços o mais rápido possível, pois o valor real do dinheiro é perdido com muita facilidade. A análise matemática da teoria quantitativa da moeda foi feita por Irving Fisher, onde ele cunhou a expressão MV igual a PT, onde M é a oferta da moeda, V é a velocidade, P é o nível de preços e T são as transações realizadas no ano. Ao analisarmos essa equação, tiramos muitas informações, como por exemplo, no caso do aumento da oferta da moeda, o nível de preços aumenta e o número de transações permanece constante. Devido a isso, a velocidade da moeda também é constante, por isso, o modo como usamos o dinheiro não se altera. Ele só é alterado quando a demanda dos consumidores muda ou quando mudamos a tecnologia dos produtores. Como V e T são constantes, o nível de preços é diretamente proporcional à oferta da moeda. Mas como tudo
tudo dentro da economia, existem aqueles que negam essa teoria. John Maynard Keynes diz que o dinheiro é neutro no longo prazo, porém, no curto prazo, ele altera sim a produção e a taxa de desemprego, salientando que a velocidade da moeda não é constante. Keynes dizia que o governo poderia aumentar a quantidade de dinheiro para estimular a economia e quando a inflação chegasse a um determinado nível, cortava-se os estímulos e aumentava a arrecadação de impostos, criando assim os ciclos econômicos através da intervenção estatal. Porém, em 1956, Milton Friedman, economista americano, salientou que não é a taxa de juros que movimenta a economia, mas sim a renda das pessoas que faz com que a demanda seja estimulada. Entretanto, na atualidade, Milton Friedman é deixado de lado para que os bancos centrais possam usar a ideia keynesiana imprimindo dinheiro em um processo chamado de flexibilização quantitativa. O seu objetivo é tentar acelerar e frear a oferta de moeda. O problema dessa medida é que ela sempre foi a motivadora para as crises mundiais. Por esse vídeo é isso, pessoal. Nele aprendemos sobre a inflação e os diferentes modelos e ideias que levam os bancos centrais dos países a usarem sua influência para mudar a oferta da moeda. Se você ficou com alguma dúvida, deixe sua pergunta aqui embaixo que farei o máximo que puder para respondê-la. Até o próximo vídeo e tchau!